Nesta semana, o índice CNN vai abordar como a variável da cor da pele afeta o comportamento do eleitorado nas disputas municipais. Para isso, nosso convidado é o cientista político, sociólogo da Universidade Federal da Bahia, especialista no assunto, Clóvis Oliveira, que também é do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, Abrapel. Muito bem-vindo, meu caro. Já queria começar direto ao assunto, como o fator da raça influi na escolha dos candidatos a prefeito no Brasil, levando em conta que temos ainda muita desigualdade e baixa representatividade na presença de negros e negras nos cargos políticos. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos, telespectadores da CNN. É um prazer estar aqui no Índice CNN. Essa questão é muito importante na agenda de reflexão sobre política no Brasil. É curioso que somente a partir do momento que muitos candidatos negros começaram a entrar em cena é que se passou a considerar de uma maneira mais veemente a importância dela. Em linhas gerais, a gente tem que olhar sobre duas perspectivas: a situação do eleitor negro e a situação do candidato negro. Se pudermos pegar o primeiro ponto do eleitor negro, na literatura mostra que frequentemente a variável racial tem um impacto de característica sociodemográfica, e na literatura americana particularmente, quando diz quanto maior o número de eleitores negros na população, maior a chance de um candidato negro ser eleito e formar um quadro de representantes mais efetivos, comprometido com a agenda do eleitorado negro. E também, mais recentemente, se fala, que é uma interpretação mais corrente, de que a variável racial não é decisiva no voto, mas ela é interveniente. Ela se relaciona com outras como religião, gênero, escolaridade e outras que acabam funcionando como uma espécie de intersecção, mas o ponto principal é que ela funciona sobretudo como uma espécie de atalho cognitivo. Quando a gente olha quais são as propostas dos candidatos, se elas de alguma maneira endereçam ou tratam de políticas públicas para as quais a população negra seria um público-alvo, ou seria beneficiado, você assim tem um mecanismo que dispara essa comunicação entre o candidato e o eleitorado, seja ele um candidato negro, um candidato branco, ou de qualquer grupo étnico, racial, ou mesmo de classe social. E se a gente levar em conta os dados da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, Clóvis, houve um aumento de candidatos autodeclarados pretos ou pardos recentemente, inclusive superando o número de brancos ou brancas. O que você aponta como explicação para esse fenômeno? Em linhas gerais, a gente teve uma transformação muito grande da autopercepção do brasileiro sobre sua identidade racial ao longo do tempo. Desde os anos 90, o IBGE começou a fazer campanhas de conscientização da população negra e a população brasileira em geral, inclusive com o slogan "Não deixe sua cor passar em branco", enfatizando a necessidade de ter um registro mais apurado de qual é o perfil de cor e raça da população brasileira. Isso também ajudaria a definir políticas públicas para as várias populações brasileiras. Então, tem um movimento contínuo de mudança de autoidentificação, graças à mobilização dos institutos, como o IBGE, graças às ações dos pesquisadores no ambiente da universidade e, sobretudo, a mobilização do movimento negro, que desde os anos 80 tem sido muito ativo no debate sobre a ideia de identidade racial e como as desigualdades impactam na população negra e como é fundamental reconstruir essa noção de qual é a identidade nacional. Então, é um processo contínuo de transformação e, recentemente, a gente tem também outros incentivos, como as políticas públicas de ação afirmativa, de acesso à universidade, acesso ao serviço público, acesso aos concursos do Itamaraty. Então, tem um conjunto de vantagens, de maneira bem pragmática, que acabam mobilizando as pessoas para se autodeclarar como negros. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal colocou uma portaria de incentivo às candidaturas negras e de mulheres, na qual conferia um acesso proporcional aos recursos da campanha
para políticos negros e também para as mulheres. Quer dizer, existe incentivo por parte, sobretudo, das instituições eleitorais, de maneira a incentivar para que eles tenham mais vantagens ou mesmo equidade na competição eleitoral. É o caso de acesso ao horário eleitoral gratuito, acesso também aos fundos partidários e o fundo eleitoral. Esse é um cenário que explica grandemente essas transformações na autodeclaração. Lembrando ainda que existe uma estratégica, né? Que é como os próprios candidatos começam a perceber as vantagens relativas de se autodeclarar, ora como branco, ora como negro, considerando as circunstâncias do eleitorado. A gente viu isso acontecer nas últimas eleições, candidatos que se autodeclaravam de uma forma e depois passaram a outra. Clóvis, deixa eu trazer 2 gráficos aqui que que podem nos ajudar a ilustrar, capitais que ajudam a ilustrar essa questão da raça. A gente mostra primeiro a situação de Salvador, que é uma das capitais com maior população negra do país, e o Clóvis, como professor da Federal da Bahia, conhece muito bem. Lá a gente vê uma situação que o prefeito Bruno Reis tem liderado com sobra a disputa. A gente está vendo os dados agregados do índice CNN, uma perspectiva, pelo menos neste momento, de que o prefeito seja reeleito, inclusive, em primeiro turno e consolidando este grupo do qual faz parte o atual prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito ACM Neto na liderança. Deixa eu passar também agora para os números de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, também com uma população negra bastante significativa, e já deixando claro que esses números do índice CNN já consideram a pesquisa Quest divulgada nesta quinta-feira. E a gente vê uma disputa acirrada entre o prefeito Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, pré-candidato Guilherme Boulos, seguindo ali num outro pelotão, o pré-candidato do PSDB, José Luiz da Atena, Pablo Marçal, pré-candidato pelo PRTB, e uma próxima tela para a gente ter o panorama mais completo, Tabata Amaral, pré-candidata do PSB, Kim Kataguiri, do União Brasil, e Marina Helena, do Novo. Professor, o que a gente pode destacar dessas 2 cidades sob a perspectiva da questão da raça nas eleições? Na experiência baiana, o que nós temos é sobretudo esse novo grupo que tomou o poder a partir de 2012, que é o grupo do ex-prefeito ACM Neto, e que agora seu sucessor é Bruno Reis, é a capacidade muito grande de fazer um manejo muito bom de discurso racial, não explícito, mas sobretudo implícito, com agenda muito propositiva em favor dos segmentos do eleitorado negro. Então, nesse sentido, não precisa racializar um discurso. É tão somente suficiente em alguns momentos que um candidato desenvolva uma retórica e, sobretudo, as propagandas que mostrem que o público beneficiado das suas políticas serão os negros. Então, ao longo dos últimos tempos, eles têm sido muito hábeis, tanto Bruno Reis como o próprio ACM Neto antes, de colocar nas suas propagandas de campanha, na sua comunicação social e nas suas políticas públicas, sobretudo, propostas em favor da comunidade negra. E como nós temos uma sociedade bastante eclética no que se refere a esse gradiente de cor e raça, que vai do preto ao pardo até o branco é minoria em Salvador, apenas 16%, mas tem uma massa enorme de pardos, cerca de 50 e poucos por cento. Então, dá a ideia de como é muito volátil e fluida essa classificação racial. No sentido geral, o que se observa em Salvador, que a variável que mais explica a intenção de voto e a preferência partidária é muito mais gênero e educação, muito mais do que cor e raça, devido à própria composição do eleitorado baiano. No caso de São Paulo, que nós temos experiência, é um caso bem interessante. É uma cidade que, a princípio, seria de uma minoria negra, né? Mas como você pensa uma minoria que compõe quase 4 milhões de pessoas? São 37% da população de São Paulo é composta de negros, maior em termos absolutos que a população de Salvador. E ainda assim, o que nós temos é uma desigualdade racial muito grande e, outra vez, um bom manejo de discurso racial. Nesse caso, desenfatizando totalmente o apelo racial. A direita, desde Maluf, faz um manejo ideal, na qual coloca os negros como beneficiários das políticas e, ao mesmo tempo,
é capaz de combater e trazer, roubar as bandeiras da esquerda. A esquerda tem dificuldade muito grande com a direita de hoje, que a direita é muito hábil em fazer um discurso de democracia racial, mas o tempo todo não abrindo mão de algumas conquistas no que se refere a conquistar a fatia do eleitorado negro. A bagunça começou a acontecer entre essa fronteira de direita, mais alinhada com o discurso da democracia racial e também não tão sensível à questão racial, e a esquerda mais sensível a partir da emergência dos partidos ligados aos evangélicos, que tem um grande segmento de negros que são evangélicos que acabam colocando mais complicação nessa identidade negra, que é complexa. Tem ideologia, sim, tem classe social e tem religião, que acaba dando uma virada total no que seria o melhor modo de se endereçar um discurso, né, e propostas para esse segmento. Pois é, religião que foi o assunto da nossa edição anterior do Índice CNN com a colega de Abrapel do professor Clóvis Oliveira, a professora Mara Teles. Professor, agradeço demais. Clóvis Oliveira é cientista político, sociólogo da Universidade Federal da Bahia e conselheiro da Abrapel. Semana que vem, o titular e mestre de todos nós, Antônio Lavareda, estará de volta aqui comigo no Índice CNN. Mas, claro, professor, fica o convite para a gente conversar mais vezes, tanto aqui no nosso quadro quanto na cobertura que a CNN faz dessas eleições municipais, as eleições mais esperadas desde a redemocratização do país. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima, Yuri. Parabéns pelo programa. Obrigado.